Oi, pessoal, estamos aqui para a última aula. Vou te dar aqui umas dicas de ouro para você marcar gol na sua prova, para não ficar nervoso. Vamos treinar com mais questões aqui, falando aqui das pegadinhas. É isso, gente, vamos lá. Começando aqui a nossa aula. Quais as dicas gerais sobre o CDC, né? Para todo consumidor aí não passar nenhum problema. Primeiro, guarde os comprovantes para uma possível contestação. As informações devem ser claras, objetivos e transparentes, tá? As informações nos contratos você precisa entender, precisa estar objetivo, precisa ser transparente, não pode ter letrinha miúda, cláusula escondida, cláusula abusiva, tá ok? Nas compras online, atente-se ao prazo de arrependimento, que é de 7 dias, né? Aqui, gente, esse prazo de arrependimento ele só vale para as compras fora do estabelecimento comercial, tá bom? Site, por telefone, venda a domicílio, ok? Produto com defeito pode ser trocado em até 30 dias e, caso não seja possível, o consumidor pode ter abatimento do preço ou devolução do dinheiro. Cabe devolução em dobro no caso de cobrança indevida. É a tal da repetição do débito. Publicidade enganosa é proibida. O consumidor deve ser avisado antes da inclusão em cadastros de inadimplentes. Contratos não podem ter cláusulas abusivas e as informações devem ser acessíveis. Garantia de 30 dias para produtos não duráveis, 90 para produtos duráveis. Lembra da regra de ouro. Os 30 dias é aquele produto que estraga, né? 90 dias para produto durável. A TV que quebrou, deu defeito lá. Procure órgãos de defesa do consumidor, PROCON, Defensoria Pública, consumidor.gov e reclame aqui, no caso de problemas com produtos e serviços. Em concurso público, os temas mais exigidos são relação de consumo, direitos básicos, práticas comerciais, direitos de arrependimento, responsabilidade civil, proteção contratual e sanções administrativas. Também caem aqui, né? Embora eu não tenha colocado, mas cai também, ele mexe questões falando das ações coletivas, né? Que é possível aí propor, quem é legitimado para propor, mas a recorrência normal são desses temas aqui, tá? A gente vai estudar aqui também os principais artigos do Código de Defesa do Consumidor, que você tem que ficar atento para a sua prova, e aqui eu vou esclarecer o porquê, te dar exemplos aqui para você fixar os conceitos na sua cabeça. Artigos mais exigidos. Primeiramente aqui, o campo de aplicação e sujeitos, que é o consumidor e o fornecedor, né? O consumidor está aqui no artigo 2º, né? No artigo 2º ele define o consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto e serviço como destinatário final. Lembra das teorias lá? Aqui, né, falando um pouco sobre a teoria mais utilizada, a jurisprudência, a jurisprudência, né, e o STJ adotam a teoria finalista, que considera que o consumidor deve ser o destinatário final. Exceção, o STJ flexibiliza a regra como finalismo aprofundado se a pessoa jurídica for vulnerável na relação. O artigo 3º traz o conceito de fornecedor, produto e serviço. Define fornecedor como quem desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Aqui, o que também é muito cobrado são os direitos básicos previstos no artigo 6º. O artigo 6º ele traz um rol de direitos, né? Lista os direitos fundamentais do consumidor, como a vida, a saúde, a segurança contra riscos, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, a modificação das cláusulas contratuais desproporcionais e a efetiva prevenção e reparação de danos. Aqui, gente, atenção especial ao inciso 3º desse artigo, que fala sobre a questão de informação adequada e clara, e ao inciso 5º, que fala sobre a modificação de cláusulas por onerosidade excessiva. Aqui temos também, né, artigos importantes como o consumidor, falando sobre o consumidor por equiparação, bystander, previsto ali nos artigos 2º, parágrafo único, 17 e 29. No 17 e 29, fala que equiparam-se a consumidor todas as vítimas de evento danoso, acidentes de consumo, e todas as pessoas expostas às práticas comerciais ou contratuais abusivas. As bancas costumam criar historinhas de terceiros que se machucam com um produto defeituoso, afirmando que não têm direito à proteção do CDC por não terem comprado o item. O CDC ele protege essas pessoas, né? Um exemplo, quem está perto de uma explosão de garrafa ou pedestre atingido por um veículo defeituoso. Aqui é o consumidor por equiparação. Temos aqui também a responsabilidade por vício e fato. Artigos 12, 14, 18 e 20. Nos artigos 12 e 14, fato do produto ou do serviço, trata do acidente de consumo, um defeito que afeta a saúde e segurança. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, independe de culpa. Fazendo um comentário sobre esses artigos muito importantes, né? O artigo 14, parágrafo 3º, o fornecedor só não responde se provar que o defeito inexiste. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ok? Artigos 18 e 20 tratam do vício do produto ou do serviço. Trata aqui do defeito que afeta apenas o funcionamento ou o valor econômico do bem. Todos os fornecedores da cadeia respondem solidariamente aqui, segundo esses artigos. Tem aqui órgãos públicos e serviços essenciais no artigo 22, que também é algo cobrado na sua prova. O artigo 22 fala que obriga os órgãos públicos, empresas concessionárias ou permissionárias a fornecerem serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Aqui, gente, tem muitas pessoas que confundem achando que órgão público, né, não é consumidor. Sim, né, depende da situação. As situações de concessionárias ou permissionárias devem manter o serviço conforme uma empresa privada, tá? Então, é bem importante trazer essa informação aqui para você. A responsabilidade do Estado ou concessionária por falhas na prestação de serviços é objetiva, conforme os artigos 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, tá bom? Outro ponto importante na sua prova é falar sobre a decadência e prescrição, que são os artigos 26 e 27. No 26, ele fala sobre a decadência, dizendo que o direito de reclamar pelos vícios caduca em 30 dias, produto de serviço não durável, produto estragado. Lembra daquele exemplo clássico? Em 90 dias duráveis, lembra do caso da TV que deu defeito. Iniciando-se a contagem a partir da entrega efetiva ou do término da execução. Artigo 27, prescrição.
Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato, defeito do produto ou do serviço. O prazo começa a contar a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Essa regra cai com muita frequência para confundir com os prazos gerais do Código Civil. 7. Trazendo aqui um artigo importante, que é o artigo 30, que fala da vinculação da oferta. No artigo 30, ele fala que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Aqui, então, a oferta integra o contrato. Um exemplo é o preço anunciado deve ser respeitado. Descumprimento da oferta. Artigo 35. Diz que se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, e a sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Aqui o consumidor então pode escolher exigir o cumprimento forçado, aceitar produto equivalente ou rescindir o contrato, tá bom? Aqui, outro artigo importante é o 37, que trata da publicidade enganosa e abusiva. No 37, ele fala que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. No parágrafo 1º, diz que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial ou do produto ou serviço. Comentário aqui, tema favorito das bancadas, falar sobre publicidade enganosa e abusiva, tá? Publicidade enganosa aqui, ela sempre vai ter uma informação falsa ou capaz de induzir alguém, né, o consumidor, ao erro. Na publicidade abusiva, viola valores sociais, tá bom? Exemplo, publicidade dirigida à exploração da deficiência de julgamento da criança. Aqui está falando de valores sociais, né? Então, ela se torna uma publicidade abusiva. Temos as práticas abusivas previstas aqui no artigo 39. Vamos começar aqui falando do inciso 1º, que trata da venda casada. Nesse inciso, resumidamente, fala que é proibido condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço. A chamada venda casada é uma das práticas mais cobradas nos concursos. O consumidor tem a liberdade de escolha, né? Um exemplo claro é o banco exigir contratação de seguro para conceder empréstimo. Você não é obrigado a contratar
um seguro para obtenção de um empréstimo. Inciso 2º, ele fala da recusa de atendimento, né? É vedado recusar atendimento às demandas dos consumidores na medida da disponibilidade de estoque e conforme os usos e costumes. O fornecedor aqui não pode selecionar consumidores sem justificativa legítima, né? Exemplo, loja recusa vender produto disponível em estoque. Bom, se está lá no estoque, você colocou, ofertou, o produto tem que ser distribuído de forma justa, né, a qualquer consumidor, né? Não escolher ali aleatoriamente para quem você vai vender ou não. Não tem cabimento. Temos aqui o inciso 3º que fala sobre o envio ou entrega sem solicitação. É proibido enviar produtos ou prestar serviços sem solicitação prévia. O consumidor, ele não é obrigado a pagar pelo que não solicitou, né? Um exemplo claro aí que é recorrente é cartão de crédito enviado sem o consumidor pedir, né? Não pode, tá? Inciso 4º, aproveitamento da vulnerabilidade. É vedado prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor. Protege especialmente idosos, crianças e pessoas com pouca instrução. Aqui um exemplo claro é a venda de produto financeiro complexo para idosos sem explicações adequadas. Inciso 5º, exigência de vantagem excessiva. É proibido exigir vantagem manifestamente excessiva. Relaciona-se ao princípio do equilíbrio contratual. Um exemplo é a cobrança de multa extremamente desproporcional. Inciso 6º trata dos serviços sem um orçamento prévio. É vedada a execução de serviços sem autorização expressa do consumidor. O consumidor deve ter ciência prévia dos custos envolvidos. Exemplo, a oficina realiza reparos na outra... Gente, aqui é clássico, né? Você vai na oficina com seu carro... deixa comigo, eu vou consertar todo o seu carro, e tal, e já vai colocando as peças, e nossa, vai trocando tudo, sem dar um orçamento prévio para o consumidor, e aí no final, o consumidor sem graça, passa pelo constrangimento do tipo, ele achou que era para trocar ali uma peça pequena, né, que seria o que, R$100, quando ele vê, eram R$10.000, né, quanta gente não tem que deixar o carro na oficina, deixa o carro, porque eu não consigo pagar R$10.000, é inviável, não tem como. Então, tenha a prática, né, se você tem dúvida se aquele serviço vai lhe custar muito caro, sempre tente pedir o orçamento previamente, é um direito seu. Inciso 7, repassar informação negativa sem base. É proibido repassar informação depreciativa sobre consumidor sem fundamento. Busca proteger aqui a honra e a imagem do consumidor. Um exemplo clássico aqui é informar falsamente que o consumidor é inadimplente. Aqui gera um dano, né? Dano presumido. Então, aqui, por exemplo, se teve uma restrição, né, e prejudicou o seu crédito, em decorrência disso, você não conseguiu nem emprego por conta disso, teu score foi lá embaixo por conta de uma restrição indevida, cabe aqui indenização, tá bom? Então, e é um dano presumido, porque a restrição por si só, comprovando que você tinha pago aquilo, né, já por si só, sendo indevida, já gera o dano. Inciso 8º, produto ou serviço em desacordo com normas técnicas.
É vedado colocar no mercado produtos ou serviços em desacordo com normas oficiais, visa proteger a saúde e segurança dos consumidores. O exemplo é brinquedos sem certificação obrigatória, tá? A norma técnica aqui, né, a gente tem o Inmetro, que normalmente é o balizador aí, se tá ok, a gente vê aquela caixinha da bonequinha, tem o símbolo lá do Inmetro, fala, pode, então pode, vamos levar. É isso, temos o inciso 9, recusa injustificada de venda. Não se pode recusar venda ou prestação de serviços a quem esteja disposto a adquirir mediante pronto pagamento. O fornecedor não pode discriminar consumidores, tá? Recusar venda de produto disponível sem justificativa legal. Não pode, tá bom? Inciso 10 fala sobre a elevação de preços sem justa causa, né? Isso acontece muito aquelas Black Friday de Araque, né? O cara aumenta uns 3 meses antes da TV, a TV que é Você tem que acompanhar, viu, o cenário econômico. TV normal era R$900, né? Um exemplo bem, né, que eu tô desatualizada aí dos valores, mas colocando um exemplo aqui para você entender, a TV num cenário normal é R$900. Daí ela sobe para 1.500 uns 3 meses antes do Natal. Aí eles fazem uma Black Friday de uns 1.000 assim, uma coisa bem exagerada, sabe? Ele sobe exponencialmente o preço uns 3 meses antes para você ter a sensação de que na Black Friday baixou pra caramba, baixou para os R$900, que é o preço real, né? Se você tiver ali a confirmação de que houve, né, essa prática ilegal, de propósito aumentaram esse valor, né? E depois falaram que é Black Friday, mas na verdade é o preço normal, né? O preço que seria o preço justo a ser pago ali. É isso. É proibido aumentar preço sem justificativa, muito cobrado em provas, especialmente em situações de calamidade pública. Aumento abusivo do preço de água, o medicamento em situações emergenciais aqui, né? Um caso clássico é isso, né? Que tem esses eventos aí que ocorreram no Rio Grande do Sul, por exemplo, e as pessoas estão passando por uma necessidade, né? Aumentar o preço de água, medicamento, não é bacana, né? Ao contrário, né? Você precisa incentivar o consumo, né? E agindo de forma justa. Inciso 11, aplicação de fórmula ou índice não contratado. É vedado aplicar índice de reajuste diverso do previsto contratualmente. Protege aqui a transparência contratual. Exemplo, plano de serviço aplicar reajuste não previsto em contrato, né? Precisa avisar o consumidor precisa anuir aí qualquer imprevisibilidade no contrato. Inciso 12. Falta de prazo para cumprimento da obrigação. É proibido deixar de estipular prazo para cumprimento de obrigação ou permitir sua fixação unilateral. Evita a insegurança jurídica para o consumidor. Inciso 13. Cobrança indevida em dívida não contestada. É vedado aplicar encargos ou exigir valores sem respaldo legal ou contratual, né? Relaciona-se aqui à proteção contra cobranças abusivas. Aqui falando, a cobrança de dívidas, gente, está aqui especificada no artigo 42, que diz que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único diz: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual
ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Comentário aqui: consumidor inadimplente não pode ser exposto ao ridículo, tá? Ficar cobrando a mãe, o ex-namorado, a tia, né? Falando, expondo aí que você tá devendo não é bacana. Não é bacana e também tem aqui um respaldo, né, no CDC. 12. Cadastro de bancos de dados, artigo 43. Diz assim: consumidor, sem prejuízo ao disposto do artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes ao período superior a 5 anos. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo os arquivistas, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração dos eventuais destinatários das informações incorretas. Parágrafo 4º. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidos pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que podem impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Comentário: trata dos cadastros de inadimplentes do consumidor deve ser comunicado antes da negativação. Vamos falar aqui também do artigo 49, que traz o direito de arrependimento que eu falei nas aulas passadas para você. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da assinatura ou do ato de recebimento do produto e serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, internet, telefone, a domicílio. Comentário: se houver aqui desistência, os valores pagos devem ser devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Não é preciso justificar a desistência. Cláusulas abusivas previstas aqui no artigo 51. Embora não trate diretamente das práticas abusivas do artigo 39, é frequentemente cobrado junto ao tema. Principais hipóteses de nulidade: cláusula que exonera o fornecedor da responsabilidade por vícios, cláusulas que retira direitos do consumidor, cláusula que transfere a responsabilidade a terceiros, cláusula que impõe obrigações excessivamente onerosas, cláusula incompatível com a boa-fé e a equidade. Vamos aqui treinar tudo que você aprendeu até agora. É isso, gente, treinar, né? Tudo que eu falei aqui foi até agora conceito. Vimos aqui juntos quais os principais artigos que você precisa ter em mente, né? São artigos muito importantes que assim, sempre caem em concursos de diversos órgãos aí, então fique atento. Vamos começar com a questão de número 1, Sebrasp. O consumidor tem direito de acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como as respectivas fontes dessas informações. Certo, né, gente? É um direito seu, né? Está aqui também não só em conformidade aqui com o CDC, como outras normas que prevêem essa questão, tá? É um direito seu e caso o órgão não queira disponibilizar essas informações, você tem direito a mover uma ação específica para pleitear isso, ok?
O caput do artigo 43 assegura ao consumidor amplo acesso aos dados arquivados sobre sua pessoa e as respectivas fontes. Questão de número 2 da FCC. Segundo o CDC, os cadastros e bancos de dados de consumidores A. Podem conter informações negativas por prazo indeterminado. B. Devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão. Não precisam observar critérios de veracidade. Bom, a C você já elimina aqui, né? Podem conter informações negativas superiores a 10 anos. Também eliminamos a D, porque a informação no banco de dados, né, nos cadastros e bancos de dados de consumidores, só por 5 anos, né? Podem conter informações negativas por prazo indeterminado? A A você já elimina, porque não é por prazo indeterminado, e sim por 5 anos. Então, aqui, gente, a alternativa correta seria a alternativa B. O parágrafo 1º do artigo 43 determina que os dados sejam objetivos, claros, verdadeiros e compreensíveis, né? Como eu falei, qualquer incorreção ali de informações indevidas é passível aí de dano presumido. Questão de número 3 da FGV. A abertura de cadastro de consumidor, quando não solicitado por ele, deverá ser comunicada verbalmente, comunicada por escrito, comunicada apenas judicialmente, dispensada de qualquer comunicação. Vamos lá, analisando aqui cada alternativa para você entender. D, dispensada de qualquer comunicação? Não, né? Comunicada apenas judicialmente? Também não parece correto. Só verbalmente? Não, né? Tudo que se refere a você precisa ser formalizado. Então, alternativa B é a correta. O parágrafo 2º exige a comunicação por escrito ao consumidor. Alternativa não. Questão de número 4 da VUNESP. Assinale a alternativa correta. A. O consumidor não possui direito à correção de dados incorretos. Já elimina essa, né? Que é a que o não possui e tal. Isso aqui já te norteia que tem algo de errado. B. A correção depende de autorização judicial. Não depende, né, de autorização judicial necessariamente, né? O consumidor pode exigir a imediata correção dos dados inexatos? Essa me parece que é a mais correta. D. O arquivista possui prazo de 30 dias para efetuar a correção. Aqui a alternativa que parece mais correta é a alternativa C. Vamos confirmar? É isso mesmo, a alternativa C é a alternativa que está mais correta aí no gabarito. O parágrafo 3º garante ao consumidor o direito de exigir imediata correção das informações incorretas. Vamos à questão de número 5, Instituto AOCP. Após corrigir informação incorreta constante de cadastro de consumidor, o arquivista deverá comunicar a alteração aos destinatários da informação incorreta em 48 horas, 10 dias úteis, 15 dias, 5 dias úteis. Vamos confirmar? Alternativa D é a correta. O CDC estabelece o prazo de 5 dias úteis para a comunicação da correção. Questão de número 6, SEBRASP. As informações negativas constantes de cadastro de proteção ao crédito podem permanecer registradas por prazo superior a 5 anos enquanto a dívida não for quitada. Não, né? Não. Aqui, após os 5 anos, precisa sair essa informação, o que não quer dizer que a empresa não possa exercer outros meios de cobrança, tá? No cadastro aqui de proteção de crédito, pode ser mantido por 5 anos. Não quer dizer que a dívida está extinta? Não, né?
O direito de colocar lá no cadastro, sim, mas de exercer cobranças por outros meios, não, ok? Então, errado, né? O parágrafo 1º do artigo 43 proíbe a manutenção de informações negativas por período superior a 5 anos. Como eu disse, esse é o prazo para manter ali no cadastro. Não quer dizer que a empresa não pode te cobrar, né? Ela pode te notificar que existe essa dívida aí. Cabe a você o dever moral, né, de fazer isso ou não, né? Questão de número 7, FCC. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores são considerados para fins do CDC. Entidades privadas sem qualquer interesse público, entidade de caráter público, órgãos do poder judiciário, entidades exclusivamente comerciais. Então, voltando aqui, os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores são considerados entidades privadas sem qualquer interesse público? Não, né? Entidade de caráter público? Aqui me parece que é a alternativa mais correta. Órgãos do Poder Judiciário? Não, né? Entidades exclusivamente comerciais? Também não, né, gente? Vamos confirmar aqui. A alternativa é a B. O parágrafo 4º do artigo 43 atribui caráter público aos bancos de dados e cadastros de consumidores. Questão de número 8 da FGV. Consumada a prescrição relativa à cobrança de determinado débito do consumidor, o registro poderá permanecer indefinidamente? Não, né? O débito poderá continuar impedindo acesso ao crédito? Também não, né? Não poderão ser fornecidos informações que dificultam novo acesso ao crédito? Aqui também não parece a correta. O fornecedor poderá manter restrições por mais de 5 anos? Também não é o correto, né? A tá errado, né? Então, a alternativa aqui correta é a C, que diz assim: não poderão ser fornecidas informações que dificultem novo acesso ao crédito. O parágrafo 4º do artigo 43 atribui caráter público aos bancos de dados e cadastro de consumidores. Alternativa B, o débito poderá continuar impedindo o acesso ao crédito. É isso, gente. Vamos seguindo aqui. Questão de número 7, FCC. Os bancos... Ai, gente, peraí. Que agora foi... Não, gente, aqui a alternativa correta da 8, né, que eu fui para frente, é a C, que diz: não poderão ser fornecidas informações que dificultem o novo acesso ao crédito. Aqui, a questão de número 9, VUNESP, né, só confirmando aqui o gabarito para você. De acordo com a súmula 359 do STJ, antes da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, é necessária notificação prévia ao consumidor? Sim, parece que está correto. É necessária autorização judicial? Não, não está correto. É necessária a anuência do Ministério Público? Não, né, gente? É absurdo. Nenhuma providência é necessária? Também é absurdo. Então, a alternativa correta é a notificação prévia obrigatória e constitui tema frequente em provas. Até para você evidenciar, né, até para o fornecedor aí evidenciar que tentou todos os meios possíveis de cobrança antes de efetivamente negativar a pessoa. Questão de número 10 da SEBRASP. O consumidor pode exigir a correção de informações inexatas constantes em seus cadastros de consumo, devendo a alteração ser comunicada aos destinatários das informações incorretas. Sim, né? Aqui o consumidor pode exigir a correção de informações inexatas constantes em seus cadastros, devendo a alteração ser comunicada aos destinatários das informações incorretas. Tá certo, trata-se de uma garantia prevista expressamente no parágrafo 3º do artigo 43 do CDC. Gente, muito obrigada. Aqui está os meus contatos, o meu blog também. Lá você pode checar também
alguns artigos que eu publico com temas relacionados ao consumidor. E até a próxima!